Essa é a primeira fase do crescimento, né, também chamada de crescimento lento. Essa fase ela vai desde os primórdios da humanidade, né, até o final aí do século XVIII. Qual foi o maior acontecimento que teve aqui no século XVIII e que a gente já estudou e que vai levar em consideração esses aspectos? No século XVIII, aí no final do século XVIII para o início do século XIX, acontece a primeira evolução industrial. Certo? Então, com isso, quais são as características dessa primeira fase da população? Alta natalidade e alta mortalidade. Ou seja, vocês sabem o que é natalidade e mortalidade. Natalidade é a taxa de nascido de determinada localidade, de determinada região. Tá? Então, quando eu tenho, ao passo, na primeira fase, observa que ao passo em que eu tenho uma alta natalidade, eu vou ter uma alta mortalidade. Ou seja, nasce muita gente, mas também, devido aí às condições precárias que esse momento da história oferece para a população, a gente também tem uma alta mortalidade, ok? O que vai ocasionar o baixo índice de crescimento demográfico. Ou seja, se nasce muita gente, mas também morre muita gente, o processo aí do crescimento da população ele vai ser um processo lento. Por isso que essa primeira fase a gente chama ele de fase do crescimento lento, ok? Ocasionando baixo índice de crescimento demográfico. Nessa época, a expectativa de vida ou esperança de vida era baixa. Acredita-se, por exemplo, que na Grécia e na Roma antiga, a média de vida era de apenas 25 anos. Ou então pense aí com vocês, a pessoa morar numa cidade, numa região onde a expectativa de vida é 25 anos. Ou seja, com 25 anos você estava ali sujeito a morrer, né, pela precariedade que estava tendo na época. 25 anos aí, flor da idade, né? 25 anos, a gente nem tem vivido o que tem para viver ainda, né? Então, assim, nessa primeira fase do crescimento lento, vai ter essa questão. A expectativa de vida das pessoas vai ser menor, tá? Jefferson, levando em consideração não só as doenças também, que foi um processo que contribui de maneira significativa, mas também outros fatores, né? A questão da distribuição de renda, a questão socioeconômica das pessoas, a divisão de classe. Então, tudo isso são fatores que favoreceram para que esse crescimento fosse lento. Ou seja, tinha muita gente nascendo, mas também tinha muita gente morrendo. A segunda fase já é a chamada fase do crescimento rápido, ok? Como é caracterizada essa segunda fase, Aleph? Preste atenção que vai mudar um pouquinho aqui da primeira fase. Na segunda fase eu vou ter o quê? Elevadas taxas de natalidade e baixas de mortalidade. Ou seja, aqui a longevidade, a expectativa de vida das pessoas, elas foram o quê? Cresceu aqui um pouco em relação à primeira fase. Não é isso? A gente tem muita gente nascendo, mas a taxa de mortalidade também aí, foi diminuindo um pouco. Nessa fase, ocorre grande crescimento da população. E hoje a maioria dos países subdesenvolvidos encontra-se nela. Ou seja, os países, vocês sabem, vocês estudaram ano passado, que existe aí a divisão de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os desenvolvidos, chamados, entre aspas, os países ricos, né? E os subdesenvolvidos, chamados aí os países pobres. O que essa nomenclatura hoje em dia, países subdesenvolvidos, a gente não encontra mais, tá? Na verdade, esse países subdesenvolvidos, essa nomenclatura utilizada é tida como pejorativa. Por isso que a nomenclatura correta da gente está chamando os países desenvolvidos ou países emergentes, e os países subdesenvolvidos eles não vão ser chamados mais assim, tá? Eles vão ser chamados como, Aleph? Países em desenvolvimento. Estudaram sim, Josiara. Capítulo 2, tá? Bora lá. Não, capítulo 3, desculpa. Os países desenvolvidos, industrializados da Europa Ocidental, os chamados desenvolvidos velhos, certo? Foram os primeiros a atingir a fase, principalmente no século XIX, ao passo que nos países desenvolvidos novos, entre aspas, como os Estados Unidos, Canadá, Rússia e Japão, ela ocorreu na primeira metade do século XX. E já nos países em desenvolvimento,
a partir da segunda metade do século XX. Ou seja, essa questão dos países industrializados, que a gente também estudou, eles foram ocorrendo de maneira diferentes, tá? Como no países, por exemplo, os países subdesenvolvidos, como em desenvolvimento, na verdade, como o Brasil, a nossa industrialização, como a gente viu, ela foi um pouco tardia, né? O que isso, tanto o Brasil como os países ali da América Latina. Então, isso contribui de maneira significativa para essa questão do crescimento rápido da população, ok? Já a terceira fase, chamada também de fase do baixíssimo crescimento ou da estagnação. O que é estagnação? Algo que vai parar, né? Essa terceira fase é caracterizada por qual características? Baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Ou seja, aqui vai estagnar. Não nasce tanta gente, mas também não morre tanta gente. O vai resultar assim no quê? No baixíssimo crescimento e até mesmo numa estagnação do crescimento populacional. A transição demográfica aqui se encontra concluída. O que é a transição demográfica? É a passagem de uma determinada faixa etária de população para outra. Tá? Então, na terceira fase, essa transição já vai se ter aqui como encerrada. Que no caso, como o exemplo que eu dei para vocês, se eu tenho uma população jovem, certo? Então, eu completo aí essa terceira fase. Essa terceira fase nada mais foi do que a passagem do jovem para o idoso. Então, aqui já teve a transição demográfica, já foi concluída. Hoje estão nessa fase quem? Os países emergentes ou países desenvolvidos. A maior parte deles com taxa de crescimento muito baixa, geralmente inferior a 1%. Chega até nula ou até mesmo negativa. Ok? Então, apresentei aqui para vocês essas três fases para vocês dar uma introdução aí nessa questão de como é que se dá o processo do crescimento populacional, certo? Levando em consideração aí as taxas de natalidade e de mortalidade. A teoria delas é chamada de teoria malthusiana. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essas teorias populacionais. Levando em consideração, gente, que no Enem, né, se é que vai ter esse ano, a gente não sabe, espero, né, que não tenha, para que vocês não sejam prejudicados. Mas no Enem, esse conteúdo de geografia da população ele é bastante cobrado. Principalmente algumas questões que eu vou colocar para vocês lá no final do slide, é retirada do Enem. Então aí, se você está estudando geografia para o Enem, coloque aí nos bizus que teorias demográficas é sim um dos conteúdos cobrados pelo Enem, tá? Então bora lá, tá entendendo aqui o que cada uma delas representa. Bora lá. A teoria malthusiana, ela defendia, em 1798, pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus, tá? Oi, Jaciara. Você quer fazer alguma pergunta antes que eu continue? Acho que não, né? Então bora lá. Pronto, eu posso sim, viu, Josiara? Posso fazer um arquivozinho no Word com todos os temas possíveis que caem no Enem, os mais cobrados, tá? Já até tenho, vou só procurar atualizar e mandar para vocês. Posso disponibilizar, ok? Então, bora lá. O que a teoria do Malthusiano ela pregava? Ela pregava o quê? Combater o crescimento populacional. Combater como assim, Aleph? Porque para Malthus, a população ela crescia num ritmo de uma progressão geométrica, numa PG. E que a cada 25 anos essa população ela só tende a aumentar mais ainda, tá? Enquanto a produção de alimentos ela crescia em um ritmo de uma progressão aritmética, ou seja, uma PA. O que ele quer dizer com isso, Aleph, esses cálculos matemáticos? Ele quer dizer que o quê? Que à medida que a população for crescendo, ela vai crescendo um número exorbitante. O que a produção de alimentos vai crescer num nível bem menor. O que acontece? Para Malthus acreditava que o quê? Que a população ela ia crescer de uma maneira bem significativa, enquanto a produção de alimentos ia o quê? Não ia crescer tanto assim. O que iria ocasionar?
a fome. Então, o Matos, ele estava muito preocupado nessa questão de que no futuro meio próximo, né, esse ritmo que a população estava crescendo, iria faltar o quê? Iria faltar alimentos. E o planeta entraria em um caos social, tá? Então ele pensou nisso. Vai ter fome em algum momento, devido à população estar crescendo absurdamente. E a produção de alimento, ela não vai acompanhar essa progressão da população. Qual foi a solução que ele deu? A solução que ele deu foi o quê? O controle da natalidade. Através de que, Aleph? Através, por exemplo, a solução dele era o quê? Por exemplo, as pessoas, elas casavam mais tarde. O casamento era mais tarde. Por conta de que, Aleph? Por conta dessa abstinência sexual. As pessoas, naquela época, elas não tinham relações sexuais por prazer. Era mais para quê? Mais para a produção. Então, a solução de Matos era que a pessoa não casasse cedo para não transar mais cedo, para não ter filho mais cedo. Então, a proposta dele era o quê? Colocar os casamentos mais tarde. Porque, sendo mais tarde, a pessoa iria ter tudo mais tarde. Uma relação sexual mais tarde, filhos mais tarde. Ok? Então, a solução dele era essa. E além disso, desse casamento mais tarde e do controle da natalidade, ele acreditava em uma solução que ele pregava também, gente, era a questão de aumentar o custo de vida. Por exemplo, se aumentar o custo de vida, se as pessoas tiverem consciência de quanto uma criança, para manter uma criança, o custo de vida que tem, as pessoas iriam repensar 2 vezes antes de ter filhos. Entendeu? Então, para ele, aumentando aí a questão do custo de vida, iria naturalmente ter o controle da população. Aleph, Matos estava certo? Essa teoria, ela funcionou? Ela está até hoje? Como é que funciona? A gente teve várias falhas dentro dessa teoria malthusiana, essa teoria de Matos, tá? O que aconteceu? Matos, ele não previu a questão da modernização, né? A modernização de que, Aleph? Tanto do campo como a vinda a questão o crescimento em relação à tecnologia. Ele não previu isso. Então, o que foi que aconteceu? Com a urbanização, a população reduz o número de filhos automaticamente. O que isso quer dizer, Aleph, a urbanização? Por que a urbanização ela vai contribuir? Com a vida urbana, o ir e vir das pessoas de trabalho para casa, da escola para o trabalho. Hoje a gente não está vivendo isso, né, devido a esse momento que a gente está vivendo, mas a urbanização, ela contribui sim de maneira significativa para que esse número da população, o número de filhos, reduza naturalmente e automaticamente, porque as pessoas estão pensando mais em quê? Em trabalhar, em estudar, do que estar ali progredindo, né, tendo filhos. Ele não previu também a entrada da mulher no mercado de trabalho por opção ou necessidade. Matos, né, a teoria de Matos, ele é do final do século XVIII, ou seja, ali do início da Revolução Industrial. Qual era o papel da mulher naquela época? O papel da mulher naquela época era simplesmente para o quê? Para casar, ter filhos e servir para o marido. Não era isso? Então, esse era o papel da mulher. Só que Matos não previu que o papel da mulher, com o decorrer do tempo, iria mudar. Ou seja, a mulher, ela entra no mercado de trabalho. Então, a mulher aqui, a entrada da mulher no mercado de trabalho e de ela tomar as próprias decisões dela, se ela vai ter filho ou não, isso veio contrapor a ideia de Matos. Ok? Então, naturalmente, as mulheres inseridas no mercado de trabalho, tendo opção de ter filho ou não, isso vai contribuir para que essa teoria ela venha por água abaixo, tá? Casamentos com idades mais avançadas, reduzindo o tempo natural de fertilidade da mulher. Ou seja, aqui vai contrapor o quê? O que Matos falava no casamento tardio, né? Enquanto ele previa a questão da abstinência sexual, aqui a gente sabe, né, e a ciência e a saúde vem provar que se a mulher for deixar para ter filhos com uma idade posteriormente, casar depois, mais velha e ter filhos mais velha, vai ter o quê? Vai ter a questão aí de problemas,
né, da própria mulher. O que é a questão da fertilidade. Ela tem um tempo ali para ter os filhos. Entendeu? Uma outra coisa que ele não previu e que aconteceu para vir ali de ladeira abaixo a teoria dele foi a evolução e a disseminação dos métodos contraceptivos. Ou seja, a questão da camisinha, a questão dos anticoncepcionais. Então, tudo isso veio para evoluiu. Não é como era naquela época. Então, vocês precisam sempre, quando falar de matos, lembrar lá do século XVIII, do século XIX e fazer um paralelo do que a gente vive hoje. Ok? O que ele não previu também? A evolução na agricultura. Lembra que Matos, na teoria dele, ele disse que o quê? Que o número de alimentos ele não ia crescer de maneira exorbitante. Só o que acontece? Acontece a chamada Revolução Verde. E o que foi a Revolução Verde? A evolução na agricultura. Ou seja, a modernização ela chega no campo. O campo vai se tornar moderno, vai ter mais maquinários, o que isso vai contribuir com o quê? Contribuir para o aumento da produtividade. O que aí vem contrapor o que ele falou lá na teoria dele. Tá? Então aqui só são as falhas cometidas dentro da teoria de Matos. Deu para entender Matos? Vamos agora para a teoria neomatusiana. A teoria neomatusiana, neo, né, você já sabe, significa o quê? Significa novo. Mais ou menos que entrou agora, né? Depois, quando eu disponibilizar o vídeo, aí você vai ver bem direitinho, ok? A teoria neomatusiana, neo significa novo. Ou seja, é uma teoria, né, que vai pegar os indícios teóricos ali do Matos e vai fazer uma nova reformulação, tá? O que acontece? O que ele defendia, certo? Ele defendia que a revolução, ou a teoria de Matos, ela aconteceu lá na Revolução, no final da Revolução, no início da Revolução Industrial, no final do século XVIII. A teoria aqui do neomatusianos foi quando? Em qual contexto histórico? Foi no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Onde a geopolítica ali do país estava mudando. O que é a geopolítica? Vocês estudaram também ano passado, no segundo ano, que foi a questão da reestruturação de como o ambiente, o território, as relações de poder, elas vão ficar depois de algum acontecimento histórico, ok? Então, bora lá. Os neomatusianistas, eles pregavam que o quê? Que um populoso, um país populoso está fadado ao subdesenvolvimento. Aqui ele vai levar em consideração a pobreza, a principal causa do subdesenvolvimento dos países vai ser relacionado com o que? Com a pobreza. Entendeu? Então, bora lá. Defendida por um grupo de países desenvolvidos no pós-Segunda Guerra Mundial, a teoria afirma que o quê? Que o excesso de filho causa o quê? Pobreza. Ou seja, ele relacionava o país ser pobre devido o quê? Devido à pobreza e devido ao crescimento populacional da pobreza. Entendeu? Tudo estava relacionado ao ser pobre. O que na verdade não é isso, que a gente vai ver na outra teoria, tá? O alto crescimento vegetativo ele canaliza muitos recursos para a saúde e educação dos jovens, comprometendo investimento nos setores produtivos, dificultando o crescimento dos países. Então o que acontece, gente? A gente sabe que se eu tenho um país populoso, eu vou ter ali um número de pessoas muito alto. Então o que acontece? A gente vai ter gente demais. E se a gente tem gente demais, o governo precisa fazer o quê? Precisa levar investimento para essas pessoas. Mas investimentos chamados de investimentos não rentáveis. O que são investimentos não rentáveis, Aleph? Educação, hospital, faculdades. Então, essas são áreas não rentáveis. O que é área não rentável? Aquilo que o governo investe, mas que não tem um feedback econômico para ele. Certo? A educação pode melhorar, a saúde pode melhorar, mas não vai ter uma rentabilidade, não vai ter uma renda para vir para esse país, tá? Então, por isso que ele fala dessa questão, que o alto crescimento vegetativo vai ser devido a muitos recursos que vão vir, tanto na área de saúde como educação. O que vai comprometer o quê? O investimento no setor de produção, onde eu tenho aí a vinda de mais rentabilidade para o país, ok? E qual foi a solução que ele teve? Controle rígido e oficiais de natalidade. O chamado, entre aspas, planejamento familiar. Como é que era isso, Aleph?
eles colocavam de goela abaixo dentro da população de que a população teria que tomar os anticoncepcionais à força, certo? Então, isso aqui era chamado planejamento familiar, mas os programas eram bem rígidos, certo? Resultando no quê? No emprego de vários fatores, como pílula anticoncepcional, a ligadura das trompas para as mulheres, o DIU, certo? O aborto também era um tema dentro desse chamado planejamento familiar para que a gente não tivesse aí o crescimento da população. Sim, o aborto, eles apoiavam o aborto para o controle da natalidade, para que não crescesse mais a população e a gente não passasse fome, né? Que era o que essa teoria falava, certo? Tanto o aborto como também a questão da vasectomia. Posteriormente, a gente vai ter a teoria reformista, certo? Essa teoria aqui, gente, ela vai divergir das teorias malthusianas, tá? Onde eles atribuem que os países ricos ou desenvolvidos a responsabilidade pela intensa exploração de impostos dos países pobres ou do subdesenvolvido. Ou seja, aquilo que a gente viu na teoria passada, ele vai vir o que? Para contradizer essa teoria, tá? Eles vão defender a adoção de reformas socioeconômicas. Óbvio, o que é isso? A solução que eles vão ter para ter o controle da natalidade vai ser na distribuição de renda. Ou seja, ter um olhar mais para aquelas pessoas mais pobres. Então, se eu não cuidar dessas pessoas pobres, dessas pessoas que não têm uma rentabilidade, eu não vou ter um país desenvolvido, certo? Um chamado país rico. Então, eu preciso estar ali, ó, e nem o controle da população. Então, eu preciso estar levando para essas pessoas o quê? Melhores condições sociais. Eu preciso estar levando para elas educação, saúde e uma distribuição de renda igualitária, ok? Então eles defendiam, era defendido por país subdesenvolvido, enquanto a outra era quem? Os chamados países emergentes, os países ricos, ok? A teoria afirma que é a pobreza e a miséria que leva ao excesso de filhos. Ou seja, essa teoria aqui ela vai dizer assim, se a pessoa tá ali na pobreza, na miséria, ela não tem uma educação, ela não tem informações necessárias para que esteja esse controle naturalmente. Então, nessa teoria, é a pobreza que vai levar ao que? Ao excesso de filhos, ok? As elevadas taxas de crescimento vegetativo são consequências e não causa do subdesenvolvimento. Ou seja, a questão do crescimento que vai ter da população não vai ser devido à população ela ser do país desenvolvido, não, certo? Mas, na verdade, vai ser consequência. E qual é a solução que essa teoria traz para o crescimento populacional? A redistribuição de renda, ou seja, distribuir para a população de forma igual a questão da renda, da rentabilidade para todas as pessoas. E trazer reformas socioeconômicas. Trazer para aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, para que elas possam ser inclusas dentro da sociedade. Porque elas sendo inclusas, elas vão ter informação, certo? Então, elas tendo informações, elas sabendo das coisas, elas vão naturalmente ter o controle desse filho, o controle da natalidade. Então, a partir da melhora do padrão e da qualidade de vida, a redução e o controle de natalidade será espontâneo pela população. Ou seja, o que ele quer dizer nessa teoria? Que se eu melhoro o padrão de vida das pessoas, né, se eu melhoro a qualidade de vida das pessoas, as pessoas elas não vão estar pensando aí em ter filhos, né? Não vão estar pensando... O controle da natalidade, ela vem o quê? Espontânea, ela vem naturalmente, ok? Aqui é só para vocês visualizarem dentro dessa perspectiva dos reformistas, né, que trabalha aí a diferença de classe. O que o reformista vem o quê? Ele vem falar que para me ter um controle natural da sociedade, eu preciso o quê? Ter uma distribuição de renda igualitária para todos. E não como essa charge ela vem nos mostrar. De um lado, uma pessoa de uma classe média boa, né, tem um padrão socioeconômico bom, e do outro lado, não. Então, para me ter aí o controle natural da população,
eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma distribuição de renda, tá? Olhar um pouco mais para as pessoas menos favorecidas, que estão precisando de ajuda. E por fim, a gente vai ter a última teoria, que é a teoria eco-malthusiana. No livro de vocês não tem, mas vocês podem estar escrevendo e vendo assuntos sobre ela, tá? Aqui a gente vai voltar a alguns conceitos lá da teoria malthusiana. Só que aqui, em qual perspectiva? A gente tem o eco. Eco, aqui a gente vai para o lado o quê? O lado ecológico, o lado natural, o lado onde leva em consideração os recursos naturais. Ok? Então, bora lá. No contexto da teoria neomalthusiana, surge a teoria ecomalthusiana, que utiliza uma argumentação de cunho ecológico ou ambiental, ressaltando o quanto o crescimento populacional pressiona o meio natural. Ou seja, o que é que ele vem dizer aqui? Ele vem dizer que se a população ela vai crescer de uma maneira exacerbada, crescer num controle muito rápido, então o que vai acontecer? As pessoas elas vão retirar mais do ambiente, da natureza. Então, se eu vou retirar da natureza, eu vou ocasionar problemas. Problemas o quê? Ambientais. Então, essa teoria aqui, ela está visando o quê? Visando a questão natural com o meio ambiente. O que eles defendem? O grande crescimento populacional intensifica a utilização dos recursos naturais para garantir o abastecimento da população, provocando grandes problemas ambientais. Ou seja, se eu tenho um crescimento muito grande, então o que acontece? Eu vou retirar, eu vou utilizar os recursos naturais, como eu já falei para vocês. O controle populacional nos países pobres, localizados em sua maioria na zona intertropical, ela justifica-se pela necessidade de preservar a riquíssima biodiversidade dos ecossistemas tropicais. Pois, segundo eles, o crescimento nesse país sufoca o ambiente natural. Ou seja, aqui, para eles, nessa teoria, eles defendem que o quê? Que os países pobres é os que vão consumir ainda mais a questão do quê? A questão do ambiente natural. Então, se a gente está tendo uma perca em relação ao meio ambiente, essa teoria aqui, ela vai culpar quem? Ela culpa os países pobres. Somente os países pobres, para eles, que é os países em desenvolvimento, é os que vão retirar muito mais da natureza, ocasionando diversos desastres ambientais. Só que tem uma contradição dentro dessa teoria ecomalthusiana, certo? Qual é a contradição? Vale lembrar que os grandes devastadores das florestas tropicais e muitos outros ecossistemas foram quem? Os países ricos. Se a gente observar aí todo o contexto histórico, a gente vai observar que quem vem devastando e quem vem retirando muito mais da natureza vai ser quem? Os chamados países ricos, países emergentes, tá? Então, durante todo o longo do processo de colonização, a gente pode citar quem? A gente pode citar na colonização na Ásia, na África e até aqui mesmo na América Latina. Então, foram os países ricos que vieram o quê? Devastando e retirando muito mais do meio ambiente. Então, o que contradiz o que ele pregou, né? Que somente os países pobres. Por que eles culpavam os países pobres? Porque se eu tenho um país pobre, ele vai defender que se o país é pobre, eu vou ter uma população o quê? Muito grande. E se eu tenho uma população muito grande, eu vou consumir mais e retirar ainda mais do meio ambiente. Chegamos ao fim, graças, né? Aqui um breve resumo das teorias que a gente viu hoje, tá? Façam aí um print, tirem aí, escrevam, tá? Bora lá aqui, ó. Quando eu falo na teoria malthusiana, ele vai falar e descrever sobre o que, Aleph? O crescimento da população versus quem? Versus o crescimento de alimentos. Então, toda vez que se uma questão ela vier falando de população e logo mais ela fala sobre fome, sobre a questão de não ter alimentos para estar alimentando toda a população, de qual teoria estou me referindo? Da teoria malthusiana, ok? Depois eu vou ter a teoria neomalthusiana, que vai ser o quê? O crescimento da população versus o quê? O desenvolvimento econômico. Ele vai culpar o quê? Os países pobres pela superlotação, superpopulação, e por não ter um desenvolvimento adequado devido ter muito populoso e ser pobre, ok?
Por seguinte, a gente vai ter a teoria reformista, que vai ser o crescimento da população versus a distribuição de renda. Nessa teoria aqui, ele leva em consideração, para mim ter o controle da natalidade, eu preciso o quê? Tratar todo mundo por igual e ter uma distribuição de renda. Trabalhar o quê? O socioeconômico, levando em consideração as pessoas mais pobres, as pessoas que estão na rua, certo? Então, a teoria reformista, ela vem para tratar isso. E, por fim, a gente tem a teoria ecomalthusiana, que vai tratar o crescimento da população versus os recursos naturais.